Hi, 6th graders! Welcome back! Teacher Aline here. Guys, vamos conversar um pouquinho sobre a nossa Class 17! Yay! Volume 3 do 6º ano. Guys, take a look at this picture. Dá uma olhadinha aqui na foto. O que você pensa quando você se depara com essa foto? Presta atenção nos detalhes, ó. Hands, the flags. Veio alguma coisa na sua cabeça? Essa imagem, ela representa pra gente aqui uma união das nacionalidades. Então a gente enxerga ali as flags como um sinal de paz, sabe? De engajamento entre os países. Então, engajamento é uma palavra muito importante para essa aula. Eu vou voltar nela depois, tá? Mas, a princípio, o que eu preciso passar para vocês é o seguinte. Que o inglês é uma das línguas mais faladas no mundo inteiro. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas de diferentes países falem essa língua. Então, por que eu voltei aqui? Como eu vou fazer um link com a palavra engajamento? Nós, aqui, ó, estamos representados em flags, tá? Países que também utilizam a língua inglesa. Você pode estar pensando aí, prof, da onde que no Brasil nós usamos a língua inglesa? Uma boa porcentagem da população indiana, brasileira, ao redor do mundo todo, fala a língua inglesa. E por quê? Tá? Por que é importante? Para a gente conseguir se conectar com os outros lugares do mundo sem ter dificuldade. Então é mais uma questão de globalização, de uma mentalidade internacional que se predispõe, sabe, a aprender uma segunda língua. Então, por que ela é o inglês? Aí o nosso próprio livro traz pra gente um questionamento de quando você começou a estudar a língua inglesa. Como eu não posso ouvir de vocês quando vocês começarem a estudar, eu vou contar a minha história. Provavelmente eu comecei a estudar língua inglesa na escola. Estudar mesmo de verdade, sozinha, 2013, acho. 2013, mais ou menos. Que eu comecei a me interessar pela língua inglesa, estudar algumas coisas, ouvir muita coisa. Quais palavras em inglês fazem parte do seu dia a dia? Aqui eu não vou precisar falar do meu dia a dia, porque nós já tivemos uma aula sobre isso, conversamos já sobre algumas palavras que a gente empresta, né, do inglês. E algumas delas são facíssimas de lembrar. Hot dog, ketchup, barbecue. Então, 3 de uma lista enorme de palavras que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente às vezes nem percebe que são in English. Onde você encontra palavras em inglês? E aí? Onde a gente encontra? Se a gente for pensar no momento que a gente está vivendo agora, na quantidade de tempo que nós passamos em casa, a maior parte do entretenimento que chega pra gente é em inglês. Então a gente tá até acostumado a usar a legenda, mas quando você se sentir seguro o suficiente, let it go. Por que é importante estudar inglês? E esse é mais ou menos o ponto da nossa conversa até agora, do porquê é importante estudar. Por quê? E eu não vou te dar essa resposta porque eu quero que você reflita agora nesse momento. Depois dessa conversa aí de em torno de uns 4 minutinhos, se eu conseguir entrar lá na sua cabeça, para você refletir qual é a importância de estudar inglês. Trouxe aqui pra gente dar uma analisada esses 2 gráficos. What is the most spoken language? Qual é a língua mais falada de todas? Language with the most native speakers. Então, a nossa principal diferença entre
esse gráfico. E esse aqui é o native speakers, que são falantes nativos que nasceram com essa língua, e non-native speakers, que são de outros países que aprenderam a falar. Dá uma olhadinha aqui comigo. Se a gente for analisar esse gráfico, em inglês tem muito menos native speakers do que mandarim. Então, o mandarim tem muito mais falantes que já nasceram com essa língua. Então, olha lá. Mandarin Chinese is the largest language in the world, when counting only first language. This is due to the significant population of China. Então, tem um motivo. Se a gente olhar aqui, ó, nesse gráfico aqui, inglês, ó, tem mais falantes que não são de locais que tem a língua inglês como L1, língua materna. Esse aqui, ó, mandarim, é a mais falada pelos nativos justamente pela quantia de população da China. Agora, olha aqui. Nosso segundo gráfico. When factoring in second, third and higher language speakers, English is the largest language in the world. Então, olha lá, ó, inglês é a mais falada no mundo, porém não somente por falantes nativos. Falantes de all over the globe. Ok? Now, guys, eu trouxe para vocês aqui algumas sentenças para a gente discutir e explicar por que elas são falsas, ok? Are the following sentences true or false? Correct the false ones. Então, vamos lá. A gente já sabe ali qual é true, qual é false, mas vamos dar uma discutida no porquê elas são fake. No porquê elas são falsas. The most spoken language in the world might be Mandarin or English. Depend on the speakers that are in consideration. Então, essa é super true. Pode ser tanto uma quanto a outra a mais falada, justamente por a gente ter que levar em consideração o tipo de falante. Letter B. English is spoken mostly by native speakers. Por que é falso? Porque se a gente voltar lá no nosso gráfico, a maior parte aqui, ó, o azul clarinho, não é native speaker. Letter C. Portuguese and Bengali are spoken by a similar number of speakers. True. Letter D. Mandarin is spoken mostly by non-native speakers. E essa daqui é falsa justamente por a gente ter falado do tamanho da China. Tem muito mais falante de mandarim na China justamente pela quantia de população. Letter E. Hindi has more non-native speakers than Spanish. True. E a última. Spanish is a widely studied language since there are so many non-native speakers. Por que ela é false? Take a look here. Native speakers, other speakers. Olha só. Muito pouco. Então, guys, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Vamos dar uma discutida aqui sobre a nossa própria família, sobre a questão da linguagem da nossa família. Where is your family from? Interview a senior family member and ask him the following questions. Então, o que é pra gente pensar aqui? Na nacionalidade, na origem da nossa família, para saber da onde a gente veio, qual era a nossa língua materna. How long has our family lived in this city? Quanto tempo, então, a sua família passou em algum lugar? From where did our ancestors come? Então, de onde vieram seus ancestrais? Como eles vieram até aqui, tá? E o porquê. Isso vai te ajudar a descobrir um pouquinho mais sobre as origens da sua família, tanto em questão dos costumes, da cultura, como em language. E aí nós chegamos em um exercise aqui, que é super importante, sobre nationalities, tá? Sobre a nacionalidade. Então, vamos dar uma olhadinha aqui e fazer um match aqui das opções com as suas flags, tá? Vou dar um minutinho para vocês darem uma olhadinha. Vou falar o nome desses países em ordem e aí a gente vai tentar fazer esse match. Uruguai, Germany, Russia, China, the United Arab Emirates,
Japan, United States, Brazil, France and India. Ok? A mais diferente aqui pra gente é a Índia. Aqui, Índia, a gente não tá acostumado a ver. E a dos Emirados Árabes. As outras são mais comuns no nosso dia a dia. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa resposta. Aqui, J, Uruguai, Germany, Russia, China, Japan, the Emirates, States of America, Brazil, France and India. Por que eu trouxe para vocês essas bandeirinhas para vocês darem uma olhada e tentarem ligar? Enquanto você estiver fazendo a pesquisa com a sua família, provavelmente algum desses países pode ser que apareça. Então é importante para a gente também saber reconhecer de onde são as pessoas, do que elas estão falando, ok? And to finish, pra gente acabar, tá? Vocês sabem que sempre temos uma atividade a ser proposta, tem um vídeo para vocês acompanharem como vocês têm que fazer, tem algumas dicas no vídeo. Porém, antes da gente ir, só para vocês saberem o que tá acontecendo, a atividade de hoje é uma pesquisa. Ó, então vocês têm 5 linguagens, vão descobrir linguagem oficial e outros lugares onde essas línguas são faladas, ok? Hope you like it, espero que tenham gostado, tá? Façam essa pesquisa aqui e, se puderem, conversem com a família de vocês para saber as suas origens, tá? Te vejo na próxima. Bye, everybody!